Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre museus, mais especificamente sobre museus fora do país. Eu vim gravar esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo de dicas para você que tiver essa oportunidade de um dia poder visitar algum país, colocar na sua agenda a visita a algum museu ou instituição cultural que te interesse, porque eu acho que é muito rico o fato não só de você estar em um outro país, mas muito rico a possibilidade de você ver a produção cultural que esse país teve em algum período, em alguma época, enfim, mesmo que seja produção contemporânea. Isso é muito, muito, muito legal. Eu tô aqui com a minha colinha das dicas que eu preparei para vocês aproveitarem melhor essa experiência de estar em algum museu fora do país. Então, vamos começar. A dica número 1 é você escolher um museu que não seja tão conhecido. Então, toda vez que você for para alguma cidade, principalmente cidade grande, você vai ter uma gama de museus que você vai poder escolher. Vão ter aqueles principais, obviamente, mas vão ter alguns dos quais você não ouviu tão falar assim e que não são museus tão visitados por turistas, necessariamente, turistas internacionais, né? Às vezes é muito visitado por turistas do próprio país, mas não turistas de outros países. Então é legal você colocar nessa agenda para você conhecer esses museus menos conhecidos, porque lá você pode encontrar muita coisa interessante, coleções riquíssimas, com coisas muito potentes que você pode, às vezes, gostar até mais de ter uma experiência num museu que não é tão conhecido do que num museu que é super mega conhecido e que todo mundo vai. Então fica a dica. A dica número 2 é: se você vai num museu que é muito grande, isso acontece principalmente na Europa, você tem museus gigantescos com diversas e diversas salas, é interessante que você pegue um folheto, geralmente o folheto que explica o museu, você pode encontrar no próprio museu esses folhetos e lá vão ter as salas. Então é interessante, por exemplo, se você não vai passar muito tempo nessa cidade, ou se você não vai passar muito tempo naquele local especificamente, ou no próprio país, é interessante que você faça uma escolha. É dolorido, mas isso é importante para você conseguir aproveitar melhor o museu, porque aí você vai direcionar o seu olhar para os lugares que você quer ir. E é interessante que você faça lá uns xizinhos nas salas que você quer visitar, porque tem artistas que você gosta ou períodos que você quer conhecer, mas também é você visitar uma sala que talvez não tenha chamado tanta atenção, ou que você tenha, ou que desperte uma certa curiosidade em você, por algum motivo que você desconhece. Então, mesclar um pouco desses dois mundos. Escolher salas que você já tem um interesse prévio, mas também escolher uma ou duas salas das quais você não necessariamente tinha um interesse prévio, mas que pode trazer coisas muito interessantes para vocês como experiência cultural. A terceira dica é vocês procurarem saber um pouco antecipadamente a história desses museus que vocês estão indo visitar. Não só a história, mas quais exposições são fixas e temporárias. Isso é interessante porque pode trazer um olhar mais enriquecido para aquele local que você está visitando. Não é simplesmente um local ahistórico, asocial, que está ali porque está ali, entendeu? Parece que quando você conhece um pouco da história do museu, você lê um pouquinho sobre isso, você consegue contextualizar aquele museu num tempo histórico, num espaço geográfico, e eu acho que isso pode enriquecer um pouco a percepção do que você tem sobre o museu e te trazer mais questões que sejam interessantes conforme você visita essas exposições que são tanto fixas quanto temporárias. A dica número 4, gente, se vocês estão indo para fora do país, eu acho, às vezes é importante dizer isso, infelizmente, não é só a Europa que produz arte. Se você tem de viajar para a África, para Ásia, para Oceania ou mesmo para outras partes da América, saiba que arte não é sinônimo de que pessoas brancas europeias fazem e produzem. A arte está no mundo inteiro e eu tenho certeza que esses lugares devem trazer museus interessantes que você pode conhecer e visitar e entrar em contato com as produções artísticas desses locais. A dica número 5 é: use áudios para passear pela exposição, caso o museu tenha essa possibilidade de você usar. Leia sobre as obras, anote os artistas e obras que mais gostou ou que mais te chamaram a atenção. Então, é importante você ir passeando pelo museu mesmo, como uma pessoa curiosa, então se interesse pelas obras, pare, olhe, leia a época, leia o artista, veja em que sala ele está, leia aquelas indicações que você tem na parede sobre aquela parte do museu, etc. Tudo isso é muito importante. Por quê? Para que você não veja obras descontextualizadas. Para que você não
para que a obra faça mais sentido. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas isso é importante para você contextualizar tudo aquilo que você tá vendo. Aquilo ali não foi posto ali por uma mera escolha de um curador, não, aquilo faz todo um sentido, todo museu ele traz um percurso, um sentido para as exposições, então é interessante que você pare um pouco até para você ler um pouquinho mesmo sobre história da cultura, história da arte, né, se alimentar de conhecimento também é bom. E uma coisa, só um parênteses, se você tá viajando para fora do país e você não fala inglês, isso pode ser um problema. O que eu recomendo para pessoas do Brasil que falam português, mas não falam inglês, é vocês tentarem encontrar folhetos ou áudios que sejam em espanhol, porque eu acho que vai ser mais fácil do que você tentar se virar no inglês, caso você não tenha um grande contato com a língua ou não fala inglês, enfim. O espanhol pode ajudar muito, ok? A dica número 6 é vá ao museu com tempo. Gente, isso tá relacionado com a dica número 5, então vá ao museu com tempo, assim, museus não é um lugar para você ir e ficar meia horinha e ir embora, assim, o museu realmente é um lugar no qual você vai ficar no mínimo 1 hora, tá? Porque você vai pegar os panfletos, você vai ler sobre as exposições, você vai ter que escolher que exposições quer ir, ou quais obras você quer ver, ou quais salas, se for aquele museu gigantesco que eu mencionei. E também tem uma questão que é importante, né, que eu falo de dar tempo às obras, é você dar tempo à fricção artística. Então, quando você está no museu, você vai ter muitas obras contemplativas, mas você vai ter exposições, por exemplo, que não são de obras contemplativas, que são exposições mais do contemporâneo, que envolvem corpo, que envolvem você tocar a obra, enfim, envolve uma outra relação. Então é importante você dar esse tempo e ir com a cabeça fresca mesmo, tirar uma tarde ali, pelo menos umas 3, 4 horinhas, para você aproveitar de verdade aquela experiência naquele museu. E para essa experiência ser mais rica, mais significativa e às vezes, quem sabe, até mais divertida. E a dica número 7, que talvez passe muito despercebido para muita gente, é uma dica interessante porque eu acho que é um plus a mais, que é vocês experienciarem a arquitetura do museu. Muitos museus, eles são locais antigos que viram museus, mas também tem muitos museus que são o próprio museu já é uma obra de arte, a obra arquitetônica já é uma obra de arte. Por exemplo, o MASP, por exemplo, o Museu de Escultura que tem aqui em São Paulo, na região dos Jardins também. Então, experienciar a própria arquitetura do local, o modo como ele foi construído, o modo como ele foi projetado, em que local da cidade ele se encontra, o que isso tem em relação com o ambiente, o que isso causa nas obras, por exemplo, se essa arquitetura do museu ajuda as exposições ou ela sufoca as exposições, eu acho que isso também é um plus muito interessante para quem está visitando os museus. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas. Se você já visitou um museu fora do país, comenta aqui nos comentários e qual que você gostou mais, qual que você não gostou, qual que você surpreendeu, qual que você achou que poderia ser mais. E é isso. Muito obrigado e até mais. Beijo, bye!